Paz, Senhor, irmãos. Vamos ler um pequeno trecho da palavra de Deus. Se encontra lá em Marcos. Marcos 5. A partir do 25. Marcos 5, 25. Subtítulo da minha Bíblia aqui diz: A cura de uma mulher enferma. Amém? Grande multidão seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Irmãos, esse trimestre a gente está estudando na escola bíblica a respeito justamente do poder da palavra de Deus. E só a palavra de Deus pode transformar, irmãos. Transforma a nossa vida, ela resgata a nossa vida, como resgatou a vida do nosso irmão ali, nosso irmão Wagner. E Deus continua resgatando. E a palavra de Deus, irmãos, ela é tão poderosa que João, ele diz que se fosse para escrever tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro ia poder conter os rolos que se iam escrever. Era muita coisa que Jesus fez. E se Jesus fez muitas coisas, a gente tem que ter uma atenção redobrada àquilo que Jesus realizou e ficou registrado. E esse milagre de cura dessa mulher, ele está registrado nos três evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Só João é que não traz esse relato. E aqui no livro de de Marcos, onde nós lemos uma passagem, ele vem no meio de outros 2 milagres que Jesus vai realizar. Antes dessa mulher lhe tocar as vestes e ser curada, Jesus, ele já tinha ido em busca do endemoniado gadareno. E quando o endemoniado gadareno vê Jesus, ele já vem se arrastando, se contorcendo, e Jesus fala: sai dele. E o gadareno, o endemoniado, cujo seu nome era Legião, aquela legião de demônios, ela tem que sair, irmãos. É interessante que depois Jesus vai demonstrar o seu poder sobre a enfermidade dessa mulher, e depois vai demonstrar o seu poder sobre a morte, porque a filha de Jairo tinha falecido e Jesus estava indo justamente à casa de Jairo quando essa mulher tocou nele. E é interessante que Jesus tem poder sobre Satanás, Jesus tem poder sobre o corpo e Jesus tem poder sobre a morte. E o mais interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que Deus é imutável. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nada no universo
que não esteja perdendo poder, que não esteja perdendo energia. O sol está perdendo energia. As estrelas vão perdendo energia e um dia elas vão se apagar. A gente vai perdendo energia. A gente começa a trabalhar na construção lá às 7 horas no gás. A hora que chega 3 horas da tarde, está todo mundo arrastando o calcanhar já. Ninguém está mais aguentando. Mas Deus, Ele conserva o seu poder. Ele expulsou uma legião de demônio, montou no barco, atravessou o lago de Genezaré, desceu, curou uma mulher e ainda foi lá e ressuscitou mais uma. Que coisa extraordinária, irmão. Não tem dificuldade para Deus. Não tem dificuldade para Cristo. A dificuldade está no ser humano. E Jesus, Ele cura essa enfermidade dessa mulher, que era uma enfermidade no corpo. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia, um fluxo de sangue já. A Bíblia diz que há 12 anos ela estava padecendo desse mal. Mas nós temos, irmãos, enfermidades espirituais, enfermidade da alma, enfermidade do corpo também, porque o pecado, ele engloba todo o ser humano, no corpo, na alma e no espírito. E nós temos as nossas enfermidades que são de cunho espiritual. E eu vou focar mais nas enfermidades espirituais do que na enfermidade do próprio corpo. E é interessante, irmãos, que todo ser humano, ele carrega a enfermidade espiritual. Não há ninguém que pisou nessa terra aqui que não tem defeito, que não precisa melhorar, que nunca pecou. A Bíblia fala que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. João fala que aquele que não peca faz de Deus um mentiroso, porque Deus, na sua palavra, glória a Deus. Então, se Deus diz que todos nós estamos sob a maldição do pecado, nós estamos, irmão. Todo mundo precisa melhorar em alguma área. Até o patriarca Abraão, que é chamado o pai da fé. Veja, irmãos, ele foi o pai da fé. Mas quando a gente começa a analisar aí a trajetória de Abraão, lá no capítulo 2 de Gênesis, quando ele era Abrão, não era nem Abraão ainda, a gente vai ver que ele deu umas escorregadas. A gente vê que faltou fé para Abraão, assim como falta fé para mim e falta fé para todos nós. Tem hora que fé falta para a gente. Abraão, ele desce para o Egito, o que ele fala para sua esposa? Ele fala: ó, Sara, não fala que você é minha esposa não, fala que você é a minha irmã, porque você é uma mulher muito bonita. Se os egípcios te virem, eles vão me matar e vão te conservar em vida. Mas Deus já tinha feito a promessa a Abraão, que dele ia fazer uma grande nação. Como é que Deus ia fazer uma grande nação dele morto? Mas era uma situação delicada. Estava tendo fome na terra de Canaã e ele partiu para o Egito. Depois, ele quis acelerar o tempo da promessa e gerou Ismael de Agar. Outra vacilada que não tinha necessidade. Por quê? Porque faltou fé. Se faltou fé para Abraão, irmãos, se Abraão tinha as suas enfermidades espirituais, as suas dificuldades, imagina a gente. Só que Abraão foi melhorando. Abraão foi caminhando de fé em fé. E é isso que nós devemos fazer também, sempre caminhando de fé em fé, de glória em glória. Quando a gente olha também na vida de Sansão, o homem mais cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, a gente vai ver que Sansão não podia ver um rabo de saia. E por causa disso, ele sofreu muito. A vida de Sansão poderia ter sido outra, se ele tivesse se controlado. Mas infelizmente, ele foi caminhando sempre para baixo, sempre descendo, sempre fazendo coisas que Deus não queria que ele fizesse. E chegou ao ponto dele ser aprisionado
pelos seus inimigos. Ele foi levantado para libertar Israel. No final, ele libertou, porque se arrependeu. O propósito de Deus prevaleceu na vida de Sansão, mas ele poderia ter sido um juiz de Israel por um longo período e liderado Israel a um período de paz, mas ele libertou Israel com a sua morte. Não precisava disso. Quando a gente vai olhar também na vida de Jacó, o pai das 12 tribos, um cara que vive com o olho cheio de cobiça, sempre buscando aquilo que não era dele, sempre de olho na bênção do irmão dele. Irmãos, o que for teu, Deus vai te dar, fique em paz. Pode ficar em paz, irmão. O que for teu, Deus vai te dar. Muitas vezes a gente, sofrendo a pressão do mundo, a gente começa a olhar para as coisas que o irmão está recebendo, o irmão da esquerda, o irmão da direita, o ímpio, e a vida de todo mundo vai rompendo, e nós vamos ficando para trás. Só que é o seguinte, o que for teu, Deus vai te dar. Se Ele não te deu ainda, é porque não é seu. E Deus só vai te dar aquilo que é bom para você. Para que tá ali o irmão Valdir? O filho dele tem quantos anos, irmão Valdir? 3 anos? 2 anos. Então, o Valdir cata a chave do carro dele. Tó, filho. Para que um moleque vai fazer com um carro? 2 anos. O dia que ele tiver a idade, ele vai tirar a habilitação dele. Aí o Valdir, Deus vai prosperar ele. O Valdir vai falar: tó, filho, aqui, ó, a chave do carro. Mas hoje tem muita gente buscando coisas que não tem nem condição de receber. Então, se Deus não te deu ainda, fique em paz, porque não está na hora. A gente vê Saul, o primeiro rei de Israel. Saul era um homem crente, irmãos. Ele era um homem crente. Deus não ia colocar um endemoniado lá para tomar conta do seu povo. Só que o propósito de Deus era colocar Davi, porque lá em Gênesis já existia a promessa de que o cetro não se afastaria da casa de Judá. Então, a promessa messiânica já vem da tribo de Judá. Saul estava ali para tampar um buraco, mas o que ele fez? Ele quis ficar. Quando Saul é rejeitado, se ele não se apega ao poder, ele entrega o trono e vai viver a vida dele. Mas ele se agarra ao poder, porque no decorrer da sua trajetória, a sua enfermidade espiritual, a sua fraqueza espiritual, se agarrou ao poder. E quando a gente não cuida das nossas fraquezas espirituais, elas vão nos levar a um lugar de derrota, a um lugar de queda. Nós precisamos melhorar na área da família, no trabalho, nos amigos, nas conversas. A gente precisa estar sempre melhorando e tomando cuidado com as nossas enfermidades espirituais, porque elas existem. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso. Nós já temos uma tendência para o mal. Todos nós temos. A Bíblia diz que o profeta... esqueci o nome do profeta agora. Que foi encerrar a água em Israel por 3 anos. Elias. Profeta Elias. Profeta Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e Deus cerrou o céu por 3 anos. Quando fala de paixões, está falando daquilo que nós somos sujeitos, da nossa tendência, da nossa humanidade, da nossa carnalidade. Ele era um homem como todo mundo. Sentia medo, sentia inveja, sentia ódio, sentia insegurança, sentia ansiedade. Todos os problemas que nós temos, o profeta Isaías também tinha. Mas ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele sabia o Deus em quem ele cria. A palavra de Deus diz: lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, irmãos,
Quando eu olho para a vida dessa mulher aqui, ela tinha uma enfermidade na carne. Mas olhando para nós aqui e vendo as enfermidades espirituais, quando a gente olha, aquela mulher e nós não temos culpa das nossas enfermidades. E eu vou explicar isso direito. A responsabilidade pelos nossos pecados, a responsabilidade é nossa. Mas o mal não entrou no mundo por causa de mim, nem por causa de você. O mal entrou no mundo lá atrás. E as nossas enfermidades, elas entraram no mundo lá atrás, junto com Adão. A gente não estava lá. Só que a responsabilidade é nossa. E por que eu estou dizendo isso, irmão? Estou dizendo isso porque assim, principalmente no começo da conversão, toda vez que a enfermidade espiritual sua te vence, o Satanás chega para você e fala assim: ah, mas você de novo aqui? Você não falou que você era nova criatura? Que o velho homem se foi, que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo? E você está aqui de novo? Ele fala, irmãos, ele é acusador mesmo. O nome dele é acusador. Quando a gente vai passando um certo tempo, a gente vai ficando mais calejado, não dá muita orelha para ele, mas a gente ainda dá. Mas principalmente, irmãos, quando eu era novo convertido, cada vez que eu dava uma escorregada, ele vinha: rapaz, você não é crente não, para com isso aí. Para com isso aí. Abandona a igreja. Para com esse negócio de ser crente, você não serve para isso não. Volta aqui, volta a me servir, volta a fazer o que você fazia antes. Agora você está achando que você está enganando quem? Ele é o acusador, irmãos. Agora, nenhum de nós aqui, a gente não tem culpa da fraqueza, a gente tem culpa de alimentar a fraqueza. Então, se você tem uma fraqueza espiritual, trata dela, irmão. Trata dela. Não deixa ela se apoderar. Toma conta dela. A Bíblia diz: não dê brecha ao maligno. Não dá brecha. Muitas vezes a gente sabe que a gente tem alguma fraqueza em algum local, em algum lugar, e a gente não trata isso. E muitas vezes, além da gente não tratar, a gente acaba incentivando isso. E aí vai dar problema. 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, diz uma palavra muito interessante, irmãos. Diz assim, ó: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então as nossas enfermidades espirituais, ela vai trazer tristeza, elas vão nos trazer tristeza. Mas Satanás, ele quer fazer que essa tristeza se transforme em uma tristeza que o fim dela seja a morte. E Deus quer que essa tristeza se transforme em arrependimento. Qual é o tipo de tristeza que leva à morte? A tristeza de Judas. A palavra de Deus diz que depois que Judas entrega Jesus, ele vai lá no sacerdote, devolve todas as moedas que ele recebeu, joga lá nos pés do sacerdote, e o que ele faz? Vai se enforcar. O arrependimento gerou uma tristeza tão grande que ele já não viu mais saída e foi se matar. Enquanto Pedro e os outros apóstolos também, a gente fala muito de Pedro porque Pedro estava sempre na frente, mas Pedro negou e os outros fugiram. Pedro negou porque ele estava lá, os outros nem lá estavam, mas ele negou. Só que Pedro negou e continuou sua vida. Ele buscou redenção. Ele não foi se matar, ele não foi se enforcar. A tristeza, o pecado, as nossas mazelas espirituais, elas vão trazer mesmo dor e sofrimento. Agora, nós vamos direcionar isso para quê? Para se arrepender e seguir a nossa trajetória? Ou nós vamos deixar essa tristeza se transformar na tristeza que mata? Nós é que vamos escolher. O diabo vai falar mesmo: sai daí, abandona, vai viver sua vida, larga a igreja.
Mas irmãos, quando a gente larga a igreja, será que melhora? Será que as nossas enfermidades espirituais melhoram fora da igreja? Não, a gente só vai descendo ladeira abaixo. Se vivendo na comunhão do corpo de Cristo a gente já tem dificuldade, isolado, nós somos presa fácil. Por que Jesus deixou as 99 ovelhas e foi buscar uma só? Porque aquela uma estava sozinha. E uma ovelha sozinha, ela não tem nenhuma proteção, nenhuma arma de combate contra um lobo. A proteção da ovelha é o rebanho. Se a ovelha não estiver no rebanho, ela está morta. Se ele encontrar o lobo, ela está morta. Só que Satanás não é nem lobo, ele é um leão. Agora você imagina uma ovelha e um leão. O que vai sobrar? Não vai sobrar nada, irmãos. É por isso que a gente vê, muitas vezes, as pessoas saindo da igreja e tendo uma vida sofrida aí. Vida de sofrimento. Talvez você pode olhar, talvez até prosperando, monetariamente falando. Mas o coração dessa pessoa está totalmente corrompido. A eternidade dessa pessoa está comprometida. E uma das coisas mais preciosas que eu vejo na Bíblia, irmãos, é que todo esse nosso sofrimento, toda essa nossa angústia, essa luta que a gente vai ter, um dia vai passar. A palavra de Deus diz que vai vir um novo céu, uma nova terra. Nós vamos ter um corpo glorificado, que não é sujeito a essas paixões. Nós não vamos estar sujeitos a nada disso. Essa fraqueza espiritual, essa enfermidade que você tem, vai acabar. Você pode fortalecer ela aqui, e nós temos o dever de fortalecer, mas ela vai acabar. Eu acho que é por isso que Deus resolveu se fazer carne e morrer por nós, porque Ele viu que tinha um monte de gente, Ele viu que a humanidade inteira estava perdida, sem condição de se salvar, e sem culpa também, porque não fomos nós que trouxemos o mal para o mundo, nós somos malvados, mas não fomos nós que trouxemos. E Jesus vem e nos resgata da nossa própria maldade. Jesus, ele desceu na terra para resgatar o homem de si mesmo. Porque o homem sozinho, ele está perdido. Ele é pobre, ele é cego, ele é nu. Ele é desprovido de tudo que é bom. E graças a Deus, irmãos, que Deus preparou um plano de redenção. Deus tem cura para as nossas enfermidades, irmãos. Deus tem uma unção de cura. Que Deus esteja conosco na nossa caminhada. Deus tem unção de cura para todas as nossas dificuldades. A palavra de Deus diz que Ele não nos deixa sozinho. Ele enviou um consolo. Ele enviou um consolador. Ele enviou alguém para nos fortalecer. Ele não nos deixou órfãos. E essa mulher, ela lutou por 12 anos, irmãos. 12 anos na enfermidade. Às vezes a gente fica com Covid 3, 4 dias, a gente fica triste. Agora essa mulher, 12 anos enferma. Eu peguei Covid 2 vezes, irmão. Na segunda vez eu falei, mas de novo? Mas de novo? Isso aqui? E foi, eu tive sintomas leves. Na primeira vez eu tive 3 dias de sintoma. E na segunda vez eu tive um dia só. Mas eu fiquei irritado. Falei, mas de novo esse vírus aqui? Agora você imagina a mulher 12 anos sofrendo. Só que tem um negócio, ela ficou 12 anos sofrendo, mas ela não se entregou. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha procurando cura. Ela queria ser curada. Você quer ser curado da sua enfermidade? Você está procurando cura para aquilo que te faz mal, para aquilo que te
te corrói por dentro, aquilo que está te destruindo, que está minando a sua fé, ela estava buscando. E quem busca, acha. Quem bate, a porta abre. E aí, irmãos, ela ficou 12 anos, mas Deus não podia ter curado antes? Jesus não podia ter ido lá antes? Não podia ter ido lá de um profeta? Não podia ter sido curada antes? Não tenho resposta para isso, irmãos. A resposta que eu tenho é o seguinte: as coisas acontecem no tempo de Deus. É aquilo que eu disse antes, tem coisa que nós não estamos preparados para receber. Eu tive lendo um livro do Leonard Ravenhill, Por que tarda o avivamento? E num dos capítulos ele diz o seguinte: o avivamento tarda porque os obreiros não estão prontos. Aí você imagina, hoje nós somos uma igreja aqui pequena, mas se Deus começasse a mandar povo, não ia nem caber aqui, a estrutura já não dá. Será que nós estamos preparados para discipular aí uma congregação de 1.000 pessoas, 500 pessoas? Nós estamos preparados para discipular? Nós estamos preparados para liderar? E quando eu falo nós, eu estou falando da igreja inteira, porque existe duas comunidades: a comunidade do salvo e do não salvo. Quem é salvo, ele faz parte da salvação do que está lá fora. Não é só o pastor, não é só o obreiro, todo mundo faz parte. É óbvio que a liderança está na frente, mas nós estamos prontos? Nós estamos prontos para receber? Então por que Deus não manda um avivamento? Porque muitas vezes as igrejas não estão prontas. Tudo vem no tempo de Deus. E o tempo de Deus não está nem atrasado, nem adiantado. Ele chega na hora certa, porque Deus, Ele não trabalha com o tempo, porque foi Ele que criou o tempo. Ele criou o tempo para os humanos, mas Ele não... Para Ele é já. A hora que Ele falar é já, acabou. E a soberania é dele. Eu não sei por que Deus deixou o irmão Wagner sofrer tantos anos para resgatar. Não sei. Eu oro pelo meu irmão, o pastor ora pelo irmão dele. Eu não sei por que Deus não buscou ainda. Não sei, Deus foi buscar o gadareno não estava orando. Deus montou no barco e falou: ó, atravessa. Foi lá buscar o gadareno. Eu não sei por que Ele fez isso. A palavra de Deus diz: os caminhos de Deus são insondáveis. Muita coisa que Deus faz, aliás, a maioria das coisas que Deus faz, nós não vamos saber. O que a gente sabe é o que Ele revelou. Se Ele não revelou, provavelmente é porque não era da nossa conta. Provavelmente. Então, essa mulher, ela lutou com aquilo que ela tinha. E ela vem, irmãos, e ela ouve falar de Cristo. A palavra de Deus diz aqui: ela ouviu falar da fama de Jesus. O Messias está aí. O ungido de Deus está aí. Aquele que detém todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra está aí. Ele está andando aí. E ele vai passar aqui hoje, ó. Talvez ele está passando aí, irmãos. Talvez ele está passando aí hoje. E aí, irmãos, essa moça, ela não usou a sua fraqueza e a sua debilidade física como muleta, porque ela podia falar: ah, eu estou sofrendo de um fluxo de sangue aqui, eu estou com hemorragia grande, eu estou fraca. Não, irmãos, o que ela fez? Ela levantou. Ela se levantou. Eu não sei por quanto tempo ela andou, não sei por quantos quilômetros ela andou, mas o fato é que ela, enferma, ela se levantou e foi buscar a cura dela. Ela não se conformou com aquilo que ela vinha sofrendo. Ela se levanta e ela vai atrás de Cristo. E uma outra coisa que a gente não deve falar nunca: nunca diga: ah, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de usar droga. Não fala isso não, irmão. Eu não consigo firmar na igreja. Quem fala isso aí na sua cabeça é o diabo, que é isso que ele quer que você pense.
Essa mulher podia falar: eu não vou conseguir tocar em Jesus, eu não vou conseguir romper a multidão, eu vou ficar aqui deitada. Não, ela levantou, ela foi atrás daquilo que ela buscava para a vida dela. Ela foi atrás da cura. Muitas vezes a gente fica: eu não vou orar não, porque Deus não ouve. Eu não vou pedir dom não, porque Deus não dá. Ninguém tem dom, eu não conheço ninguém que cura, eu não conheço ninguém que profetiza, Deus não vai me escolher. Não, irmão. Vamos buscar sim. Vamos buscar a cura para as nossas enfermidades, vamos buscar a cura para as nossas fraquezas. Deus não quer ver ninguém derrotado. A derrota existe sim, irmãos. Quem falar que crente não é derrotado é mentiroso. Nós somos derrotados muitas vezes. Mas Deus não quer ver ninguém caído. Deus quer ver a gente em pé. A gente também tem que querer se levantar. Porque se essa mulher ficasse em casa deitada, Jesus não ia passar lá. Ele não estava indo lá não, ele estava indo na casa de Jairo. E ela se levantou e buscou aquilo que ela estava precisando. Então não deixa o diabo falar: você nunca vai vencer esse defeito seu aí, você nunca vai vencer. Não deixa ele falar isso para você não. Você fala: não, sozinho eu não venço mesmo não, porque eu sou ruim. Mas o Espírito Santo de Deus vai me ajudar. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes a gente se acovarda diante de várias situações, que a gente esquece que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de cada crente. Você levantou a mão, você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mesmo que você não for batizado em língua, irmão, o Espírito Santo ele está ali com você. É o Espírito Santo que realiza essa obra aí, porque homem nenhum realiza essa obra. Tem gente que fala assim: eu ganhei fulano para Jesus. Você ganhou quem, rapaz? Quem ganhou foi o Espírito Santo. Não é pregação de homem que ganha nada não. Irmãos, antes de eu ser crente, eu era um cara, para a igreja, eu nunca tinha colocado os pés, eu tinha nojo de crente. Tinha nojo, tinha preconceito, eu não gostava mesmo, não gostava, não ia. Agora, você acha que 40 minutos de pregação me converteu, irmão? Quem me converteu foi o Espírito Santo, porque meu coração era duro, igual pedra. Quem converte é o Espírito Santo, não é homem nenhum não. Por isso que a gente tem que pregar a palavra. Você prega a palavra ela sai e não volta vazia. Não precisa ficar preocupado não, se o povo vai achar que está boa a palavra, se o povo vai achar que é um culto avivado, se o povo vai achar que o pastor é pentecostal. Fica preocupado não. Entrega o que Deus te deu aí e deixa na mão dele, porque o homem não converte o homem não, viu? Então, irmãos, essa mulher, ela se levantou e rompeu a multidão. Ela saiu da sua zona de conforto, onde é que ela estava há muitos anos, há 12 anos lá padecendo. Você sabe por que muitas vezes as nossas fraquezas, elas continuam as mesmas? Sabe por que a gente não muda? Porque a gente continua sempre fazendo a mesma coisa. E quem faz as mesmas coisas obtém os mesmos resultados. Se você passar a vida inteira somando 2 mais 2, você vai achar 4 a vida inteira. Agora, se você somar 2 mais 3, vai dar 5. Se você somar 5 com 5, dá 10. Talvez você não está feliz. Você não está feliz com o seu emprego? Procura uma outra profissão. Você não está sendo valorizado na sua empresa? Ora a Deus. Ora primeiro, irmão. Não faz nada de... porque o irmão lá falou, eu vou sair agora, vou pedir as contas. Não. Ora, conversa com Deus e muda. Porque se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. O meu casamento está ruim. Eu estou jejuando 1 vez por semana. Passa a jejuar 2. O meu emocional está abalado. Você está lendo um capítulo da Bíblia por dia? Passa a ler 2. Vai orar. Não aguento orar meia hora, ora 10 minutos. Eu não aguento orar 2 horas. Ora meia hora. Esse dia eu estava conversando com o pastor. Tem gente que quer começar orando
1 hora, 2 horas, 5 horas. Numa hora, 10 minutos, como é que você vai orar 5 horas? Você tem uma vida sedentária. Aí você começa a fazer uma caminhada, você quer correr a São Silvestre? Não, você vai ter que ir aos poucos. Com a oração é a mesma coisa, irmão. Se você não ora 5 minutos, como é que você quer orar 1 hora? Aí você não consegue orar 1 hora, o diabo fala para você assim: ih, rapaz, você não é de oração não, deixa isso aí para os pastores, para os obreiros. Você começa a orar, você começa a tropeçar nas palavras, o diabo vem e fala: ih, rapaz, isso aí não vai sair nada aí, pode largar, vai lá na Netflix. É isso que ele vai falar, porque ele quer manter você no seu lugar de conforto. Então, essa mulher aqui, ela saiu da zona de conforto dela. Ela fez um negócio diferente. Quando ela fez um negócio diferente, o resultado veio. Ela recebeu o alívio. O pastor falou aqui: vinde a mim. Jesus falou isso: vinde a mim. Pode vir. Vinde, todos que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado. Você está cansado? Você está oprimido? Você está sobrecarregado? Vai lá para Jesus, irmão. Ele vai aliviar. Ele é que tem alívio. Eu não tenho não, mas ele tem. E a última coisa que essa mulher faz, irmão, para acabar, ela tocou em Jesus com fé. Tinha uma multidão ali, tinha muita gente ali, mas Jesus parou para conversar com aquela mulher, e ficou registrado na Bíblia. Ela tocou com fé. O que nos afasta de Deus e o que nos faz tropeçar, o que nos atrapalha, é a nossa falta de fé, irmão. A falta de fé é a coisa pior na vida de um crente. E tem hora que falta mesmo. Não estou dando uma de super crente não. O que falta é fé mesmo. É o que mais falta é fé. Se tiver fé, não vai faltar mais nada. Agora, se faltar fé, vai faltar quase tudo. Então ela tocou em Jesus com fé. Ela falou: se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Tinha um monte de gente tocando ali, mas Jesus sentiu o toque de uma. Como é que nós estamos tocando em Jesus? Nós estamos tocando em Jesus com fé ou sem fé? Você sabe qual que é a prova da nossa fé, irmão? A prova da nossa fé é a obediência. Se você está obedecendo é porque você tem fé, porque quem tem fé não obedece. Quem não tem fé não obedece não. Você quer ver se você tem fé? Vem para o culto, lê a Bíblia, ora, faz jejum, pratica o que a palavra está falando. O que Jesus diz? Aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Se alguém me amar, vai ser amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se Jesus se manifestar, irmão, não vai sobrar enfermidade nenhuma aí não. Quando Jesus se manifestar, nós vamos ser livres. Se a nossa fé não faltar, se a gente for obediente, mesmo a nossa incredulidade, se a gente falar igual o pai daquele rapaz endemoniado: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Tem hora que vai faltar mesmo. Falta para todo mundo, falta para você, falta para mim. Só que a nossa falta de fé é a gente que está perdendo. Deus não tem nada para perder, só quem tem para perder é o ser humano. Então, irmãos, creia na palavra, leia a palavra, medite na palavra, obedeça a palavra, porque é a palavra que vai gerar fé no nosso coração. E a palavra, ela nos dá a receita. Qual que é a receita? Palavra, jejum, oração, amor. Tudo que nos falta, a palavra vai nos dar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.